Salve, salve torcida vascaína, sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, e agora eu vou mostrar para vocês a tabela de jogos do Vasco para o restante do Campeonato Brasileiro. Então confira comigo os jogos do segundo turno, da 20ª rodada até a 38ª rodada. E então galera, bora ver os jogos do Vasco. 20ª rodada, Vasco e Palmeiras. Esse jogo foi marcado para outra data. 21ª rodada, Sport e Vasco. O Vasco venceu por 2-0. 22ª rodada, São Paulo e Vasco. O Vasco empatou em 1-1, galera. 23ª rodada, Vasco e Ceará. O Vasco perdeu em São Januário por 4-1. 24ª rodada, Grêmio e Vasco. O Vasco perdeu por 4-0. 25ª rodada, Vasco e Fluminense. O Vasco, galera, tem um palpite que vai ser 2-0 pro Vasco. 26ª rodada, Vasco e Santos. Também o Vasco vencerá esse jogo por 2-0. 27ª rodada, Atlético Paranaense e Vasco. O Vasco sairá de lá com um empate. 28ª rodada, Atlético Goianiense e Vasco. O Vasco vencerá esse jogo, galera, por 2-0 também. 29ª rodada, Vasco e Botafogo. O Vasco vai vencer o Botafogo por 3-0. 30ª rodada, Vasco e Coritiba. O Vasco vai vencer o Coritiba por 3-0. 31ª rodada, Red Bull Bragantino e Vasco. O Vasco sairá de lá com empate. 32ª rodada, Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco vai vencer esse jogo por 1-0. 33ª rodada, Vasco e Bahia. O Vasco sairá com a vitória em cima dos baianos por 2-0. E a 34ª rodada, galera, será o jogo entre Flamengo e Vasco, o clássico, né, dos milhões. Creio que o Vasco também sairá desse jogo com empate, galera. 35ª rodada, Fortaleza e Vasco. Eu creio que o Vasco também sairá de lá com uma bela vitória por 1-0. 36ª rodada, Vasco Internacional. O Vasco vai ganhar esse jogo, galera, por 1-0 também. E a 37ª rodada será entre Corinthians e Vasco, o jogo fora lá em São Paulo. Eu tenho certeza que o nosso Vascão vai vencer o Corinthians por 1-0. E o último jogo, galera, será entre Vasco e Goiás. Eu creio que o Vasco vai dar um show, né, no Goiás já rebaixado. Creio que o Vasco vai vencer esse jogo, galera, por 2-0 e confirmará, né, a sua permanência na primeira divisão. E depois, galera, de analisarmos a tabela de jogos do Vasco, agora vamos analisar também a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e em qual posição se encontra o Vasco. Então, galera, o Vasco está na 17ª posição com 24 pontos, galera, logo atrás de Sport, Atlético Goianiense, Bragantino, Bahia e demais equipes, pois o Vasco, galera, jogará neste domingo às 8h30 contra a Fluminense. E é importantíssima a vitória do Vasco contra o tricolor das Laranjeiras. E então, galera, por o Vasco estar nesta 17ª posição, né, a torcida invadiu, né, o CT do Almirante e cobrou mais dos jogadores e também da comissão técnica do Vasco, pois não vem apresentando bons resultados e deixando o Vasco na zona de rebaixamento, né? E é importantíssimo o jogo de domingo, né, para o Vasco sair da zona de rebaixamento, vencer o Fluminense, para dar mais tranquilidade para a equipe, né, para o técnico Ricardo Sapinto trabalhar mais essa equipe. E o Vasco, galera, só depende dele mesmo para sair dessa situação incômoda e para dar tranquilidade para a torcida. Então, galera, essas foram as informações do Vasco. Peço a vocês que se inscrevam no meu canal e ativem o sino das notificações para receber meus vídeos. Valeu!